Em quase um ano à frente do Cruzeiro, o presidente tem mandato marcado por controvérsias. Depois da queda para a Série B em 2019 e muitas crises internas que culminaram no afastamento da gestão anterior, diversas ideias foram estabelecidas, desde o conselho gestor até a chegada do atual presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues. A promessa era de construção de um novo Cruzeiro. Isso fez com que a torcida tivesse esperanças de voltar à elite do futebol nacional em 2020. Apesar de aparentemente começar fazendo um bom trabalho na parte administrativa, buscando quitar dívidas e sendo transparente, o mandatário da atual diretoria vem sendo marcado por muitas controvérsias. Façam o papel de vocês que eu vou fazer o meu. Após vencer Ronaldo Granata na eleição pela presidência do Cruzeiro, Sérgio teve sua posse de mandato tampão no dia 1º de junho de 2020. E em conversa com jogadores e comissão técnica, o novo presidente assumiu sua responsabilidade com a célebre frase: "Mas não tenho dúvida, faça o papel de vocês dentro de campo. Vocês fazendo, fora, vocês podem ficar tranquilos, vocês vão ter gente que pensa nisso o dia inteiro." O presidente começou a gestão administrativa muito bem, buscando ser transparente através de lives que ocorriam semanalmente ou quinzenalmente no canal do Cruzeiro no YouTube, e quitando dívidas. Em agosto de 2020, a gestão de Sérgio Santos Rodrigues informou ter quitado cerca de 30 milhões de reais em dívidas na FIFA. Dentre elas, o empréstimo do atacante Pedro Rocha junto ao Spartak Moscou, no valor de 2 milhões e 500 mil reais. E a dívida da compra do atacante William em 2014, de 1,75 milhão de euros, cerca de 10 milhões e meio de reais. Junto ao Zorya da Ucrânia. A Raposa também pagou 7 mil dólares, aproximadamente 38 mil reais, em ação de mecanismo de solidariedade envolvendo Gonzalo Latorre, aquele mesmo, vindo da gestão Gilvan, como venda casada na contratação do Arrascaeta. Latorre nunca jogou pelo Cruzeiro em 5 anos de clube. David. Tudo estava razoavelmente bem na parte interna. No entanto, o time não conseguia evoluir em campo e as cobranças vieram. A torcida protestava contra o sumiço do presidente e as más escolhas do departamento de futebol. Um dos alvos era David, promovido a diretor de futebol em outubro de 2020. O sobe e desce de jogadores da base e alguns critérios do ex-jogador desagrada ainda muito a torcida. Em entrevista ao jornal Hoje em Dia, o presidente do Cruzeiro defendeu David, abre aspas para Sérgio Santos Rodrigues. Ele corre atrás de patrocinador, corre atrás de relacionamentos que ele tem fora do Brasil para outras coisas. Vira e mexe, ele ajuda o Belletti no departamento dele, ajuda o departamento de marketing. É nesse sentido de se envolver em todos os processos do clube, colocar a credibilidade que ele construiu ao longo de sua carreira para poder ser mais um membro do Cruzeiro. Fecha aspas. A verdade é que ninguém sabe o que realmente David faz no Cruzeiro. E diante de tantos predicados, como disse o presidente, ele parece ser uma sumidade de profissionalismo. Mas não é isso que a gente enxerga, né? CPF à frente. Como o futebol não evoluía e as escolhas da diretoria e departamento de futebol não estavam dando o devido resultado, longe das expectativas e as perspectivas de voltar à elite do futebol nacional eram dificílimas, as críticas aumentavam e pareciam incomodar o presidente. Ainda em 2020, em uma coletiva transmitida no canal do YouTube do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues declarou, abre aspas, "Tem que ter peito para presidir o Cruzeiro? Eu não sei qual que é a câmera que eu deveria falar, mas falo com toda tranquilidade. Peito aqui não falta, não. Não falta, até porque aqui é Timbiras 2903. Quem quiser botar o CPF na frente igual eu coloquei, vem para cá. Está convidado. Porque eu coloquei meu CPF à frente e coloquei feliz." Pelas redes sociais, houve grande descontentamento com a fala do presidente, que pareceu um tanto quanto arrogante, já que, para os torcedores, ninguém o obrigou a se candidatar à presidência do clube. Ney Franco. Após a demissão de Anderson Moreira, o nome apresentado para comandar o Cruzeiro foi o de Ney Franco. Na época, a decisão de contratar Ney Franco foi desaprovada por unanimidade pela torcida celeste. Mas, no entanto, o técnico veio com respaldo do Sérgio Santos Rodrigues,
unicamente. Em sua curta passagem, Ney Franco teve 2 vitórias, 4 derrotas e um empate. Um aproveitamento pífio de 33,3%. E o resultado? Mais uma multa rescisória a ser paga, e a pergunta que ficou foi: o presidente colocou o CPF à frente para pagar? Seremos implacáveis contra quem lesou o Cruzeiro. Um dos discursos pregados por Sérgio Santos Rodrigues foi que a atual gestão seria implacável contra quem lesou o Cruzeiro. Em contrapartida, um ano se passou e recentemente o Conselho de Ética, responsável por expulsão dos 29 conselheiros remunerados da antiga gestão, se dissolveu sem explicação e punição fica sem previsão de acontecer. Você acredita? Vamos pensar daqui para frente. Estou falando isso lá para os funcionários ontem também, até porque eu sou de uma forma muito clara e positiva. Sei todos os problemas que a gente pegou, mas daqui para frente o problema é meu. Se o salário seu estiver atrasado, o problema é meu, não é culpa dos outros não. Eu sei aonde que eu entrei e sei que nós vamos consertar. Ainda em seus primeiros dias como presidente, em conversa com jogadores e comissão técnica, Sérgio assumiu a responsabilidade quanto a salários atrasados. No entanto, a realidade se encontra bem diferente. Em janeiro deste ano, jogadores com melhores condições financeiras ajudaram os funcionários mais humildes do clube a pagar conta de água e luz. Abre aspas para o Rafael Sobes em um momento de desabafo. Então o momento é difícil, os jogadores que estão aqui são heróis, né? Porque muita coisa acontecendo, muito difícil mesmo. As pessoas não sabem ainda 10% do que está acontecendo, então vamos seguir lutando, honrando a nossa camisa e fazer o melhor para o Cruzeiro até o fim. Em meados de maio deste ano, em entrevista ao Super Esporte, o presidente admite que a folha salarial dos atletas ainda está em atraso. Não vendemos por qualquer preço. Recentemente, em entrevista ao Globo Esporte, o presidente afirmou que o Cruzeiro não irá negociar jogadores por qualquer preço. Abre aspas novamente para o presidente. Temos que primeiro entender que se a gente vender, teremos substitutos. E claro que tem que ter um preço justo. Não vendemos por qualquer preço. Fecha aspas. O curioso é que a atual gestão anteriormente acertou, por exemplo, a venda do jovem atacante Caio Rosa por R$ 3.400.000, sem maiores dificuldades. E além disso, jovens promessas também vêm sendo liberadas, como o caso de Maurício, envolvido em uma troca com o Inter e também envolvendo o atacante Potker, que inclusive já foi liberado para negociar com o time árabe. Pedro Bicalho e Gui Mendes, Marco Antônio e Paulo. Esses 2 últimos ganharam até campanha da torcida nas redes sociais para que a diretoria não os liberassem. Parece que vão ficar. Vamos ver. Somado a tudo isso, ainda há várias outras declarações e posicionamentos um tanto quanto contraditórios por parte da diretoria. Episódios como o do zagueiro Kaká, que se posicionou via Instagram sobre o não cumprimento do acordo feito com a diretoria. Recentemente, levou o clube na justiça. Além disso, as injustificáveis contratações e a não vinda de Alexandre Matos para o cargo de diretor de futebol mostra a inconsistência da atual diretoria. Quanto ao Matos, os entendimentos não evoluíram não por uma questão financeira, mas porque o presidente se recusou a dar liberdade pedida pelo executivo para melhorar o departamento de futebol. Para isso, as ideias do presidente precisariam estar convergentes com a do diretor de futebol, o que não ocorreu. Isso corrobora, por exemplo, com o que disse Felipão recentemente. O ex-treinador do Cruzeiro afirmou que deixou o clube por não concordar com as posturas de Sérgio Rodrigues. É sabido que Felipão tinha 3 anos de contrato e saiu porque dizia ter uma proposta melhor. Até hoje não assumiu nenhum time. O levantamento de todas essas informações, feita por nós, Nação 5 Estrelas, deixa claro a incompetência administrativa do presidente, sua arrogância, seu nonsense e seus queridos e protegidos tanto no clube quanto no conselho. Nos bastidores da toca se diz que ninguém pode aparecer mais que o presidente, deixando evidente o seu narcisismo, sua exacerbada vaidade. Vaidade essa não só pelo uso do gelzinho, mas por não deixar em hipótese alguma alguém se destacar positivamente no Cruzeiro e deixá-lo em segundo ou terceiro plano.
As divergências com Felipão e Alexandre Matos deixam tudo isso nítido e cristalino. Pense conosco. Se o Matos chega, muda tudo o que necessita ser mudado. Consequentemente, o Cruzeiro volta à Série A. Sérgio Rodrigues ficaria em segundo, terceiro ou 10º plano diante da torcida, numa escala de importância e relevância à volta da elite do futebol nacional. Mas para Sérgio, o Cruzeiro fica em segundo plano, pois o seu ego vem em primeiro lugar.